Boa noite. Às vezes as pessoas se perguntam como escrever um livro, como fazer um romance. Se você quer escrever um livro de literatura, a primeira coisa a fazer é definir qual o gênero literário que você vai ter. Porque todo mundo confunde, por exemplo, romance com uma história romântica. Nem sempre o romance é romântico. Meus romances são de terror, são vampiros, são bruxas, são alguma coisa policial, bem sangrenta. Então, qual é o gênero que você quer escrever? Você quer escrever terror? Quer escrever uma história romântica? Quer escrever um suspense, uma história policial? Isso tudo vai definir o seu trabalho. Se vamos escrever uma história, ela precisa ter 3 partes importantes. Ela precisa ter um início bem marcado, bem bonito, bem legal. Ela precisa ter um desenrolar dessa história, precisa ter o meio da história e precisamos ter o fim. Com certeza, né, o leitor ele fica ávido por aquele clímax que você vai dar no meio do romance e, ao mesmo tempo, ele quer que seja um fim que ele vá lembrar dessa história por muitos e muitos anos. Então, a diferença que nós temos entre escrever um romance e escrever um conto é que no romance nós temos um volume maior de páginas, um volume maior de história, onde você pode acrescentar vários núcleos, vários personagens. E no conto, você vai restringir, como eu já falei aqui, você vai restringir a sua história a um mínimo de personagens necessário para contar aquela situação. O conto, ele vai ter início, meio e fim, do mesmo jeito que o romance. Sendo que no conto nós vamos ter um clímax, que é o importante do conto, rápido. O conto é uma história que você vai contar em até 10 páginas. Um romance você pode usar de 100 a 1000 páginas, como existem livros que você só consegue ler na mesa, de tão pesados que são. Então, num romance você pode ter muitos personagens que vão auxiliar o desenrolar da sua história. São núcleos diferentes, como nós temos na novela, né? A novela é um relato um pouco menor do que o romance, e onde você pode também ter núcleos diferentes de personagens que vão interagir e vão construir a sua história. Então, se nós temos uma história para contar, nós vamos usar num romance vários cenários, várias situações. Você pode, por exemplo, desenvolver a sua história em 2 locais diferentes e esses locais interagirem. Como, por exemplo, eu fiz na Mansão do Rio Vermelho 2. Na Mansão do Rio Vermelho 2, quem leu sabe que existe um núcleo funcionando, um núcleo que está atuando, acontecendo em São Luís, a cidade fictícia que eu criei no primeiro volume, que fica aqui entre Juiz de Fora e Ubá, e também está acontecendo uma história paralela em Salvador. Ao mesmo tempo, existe uma terceira história que acontece em Juiz de Fora com Douglas, né? Então nós temos essas situações onde você pode inserir vários núcleos e isso pode te dar um caminho diferente. Vários personagens, vários clímax, e é importante que a gente pense que no nosso romance nós temos o personagem principal, nós temos aquele personagem que vai ser o nosso espelho naquela leitura, que nós estamos torcendo por ele, pode ser até um bandido, mas nós estamos torcendo por aquele personagem. Aquele personagem tem que aparecer, ele tem que fazer toda a trama e estar presente no final, tá certo? Nós podemos criar outros personagens que vão interagir com ele durante esse período todo. Agora, não criar, como eu já falei com a criação do personagem, não criar personagens que vão, por exemplo, aparecer para trazer um copo d'água e desaparecer e a gente nunca mais falou dele, né? Então, esses personagens não são necessários. Agora, é importante que a nossa história tenha esse
clímax, tenha esse ponto para chamar a atenção, para desenvolver a história e agradar ao leitor, tá certo? Pierce Book, uma escritora americana, disse que o livro ele torna uma situação terrível para o escritor a hora que ele chega no deserto do livro, que é justamente aquele ponto onde você já colocou a sua história, onde a sua história tem o fim, mas você não pode acabá-la por enquanto, você tem que desenvolver algumas tramas, algumas coisas em volta disso tudo para você chegar no fim. Muitas das vezes para você chegar no clímax da história. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para que seja bem escrito, bem feito, né? Há, por exemplo, livros que onde você vai ter o desfecho, onde você vai ter o clímax no final do livro. O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie, o clímax, o desenvolvimento, o desenrolar de tudo se dá exatamente no último parágrafo da história. Por isso, para mim, é o melhor livro da Agatha Christie. Então, pensar bem nisso. Quando nós queremos escrever um livro, a gente tem que saber o que fazer da história e escrever do jeito que quiser. Há pessoas que escrevem fazendo um cronograma geral de toda a obra antes de começar a escrever. Há pessoas como eu, por exemplo, que vão escrevendo e vão chegar no fim, independente da história ter seguido um caminho ou outro. Mas você pode fazer um roteiro, você pode fazer um cronograma, mas o que eu falo, não perca nenhum personagem, não modifique o personagem e dê na sequência exatamente esse início, meio, clímax e fim do seu romance. Escrever um livro é uma arte importante. Você tem que agradar a quem lê. Quem lê tem que lembrar do seu livro por muito tempo. Boa noite.